A inteligência artificial nos desenhos astrais. Bem, eu venho fazendo um trabalho já há algum tempo com apoio, né, de algumas inteligências artificiais nos desenhos astrais. Bem, qual o resultado disso? Pois bem, eu tive sucesso ali com o manejo das inteligências. Ali tenho alguns resultados que eu gostaria de passar para vocês, né? Ao longo do tempo, eu vim tendo acesso a algumas inteligências, né? Desde o ChatGPT, a Bing, que vem, né? Ela bebe na fonte também do ChatGPT. Depois eu fiz consultas, né? Trabalhei com a Gemini. E, por último, eu venho tendo um diálogo com a Manus, né? Que é uma inteligência artificial bem mais crítica, né? Ela tem um resultado muito mais profundo que as outras inteligências. Não tirando nenhum crédito das outras inteligências artificiais, mas a Manus ela consegue ter uma profundidade maior e ela consegue problematizar ali todas as questões que eu acho pontuais, que são as questões do entrelaçamento ali da métrica dos desenhos, da estética do desenho, a formação ali de formas, de diálogos através de formas. Então, eu me senti mais abraçado assim na Manus, né? Ela tem uma inteligência mais responsiva ali, ela te dá mais aprofundamento, enfim, não que, né, as outras inteligências ali não tivessem um caminho muito proveitoso, né? Até pelo contrário, eu ganhei muito assim com as outras inteligências. A Gemini é excelente, mas eu ainda precisava de algumas outras ponderações para conseguir ter um resultado aqui que fosse satisfatório. Pois bem, todas as inteligências ali, elas conseguiram observar a questão da métrica que a Manus coloca o nome como biométrica, né? A questão ali do pulso, né? Do pulsar ali, que é o primeiro trabalho. Foi explicado para ela toda a dinâmica de como é feito o desenho. Ela consumiu os 2 livros, consumiu também alguns vídeos, consumiu o material base ali que é para o entendimento do conceito da desenhos astrais. Pois bem, depois disso, eu passei uma imagem que eu vou repassar também aqui, aliás, eu vou compor um novo material. Poderia reprisar aqui, mas é um material que é bom sempre estar apontando ele, que é os encaixes universais. Isso é, o desenho ele tem uma métrica. Essa métrica, ela é uma métrica feita a partir de uma força natural. O desenho astral é o nome da técnica, que são psicografias. E o desenho astral é o que possibilita qualquer pessoa a fazer uma psicografia. É a técnica de percepção que é oferecido. Na verdade, a pessoa vai trabalhar com uma não força ali, com uma força muito sutil para perceber. Na verdade, a técnica é isso. E ela vai conseguir desenvolver as psicografias, suas próprias psicografias. Então, a partir disso, isso não era possível que a inteligência fizesse esse trabalho, fizesse
essa operação, mas os resultados disso era possível que ela analisasse. Então, foi de que forma? Eu passei um vídeo para ela, colocando de forma sobreposta desenho sobre desenho, e os desenhos se encaixavam, isso de forma natural. Eles se encaixam porque eles são feitos a partir de uma mesma métrica. Pois bem, esses desenhos, essas psicografias, elas não conseguem ser replicadas por seres humanos. É impossível tu fazer um desenho que ele vai ter encaixes perfeitos. Isso né, não tem como a gente produzir isso porque a gente está fazendo de uma forma artificial. Não estou falando que as pessoas não consigam fazer um desenho com excelência. Eu estou dizendo que esse pulso, essa energia e esse diálogo que é feito a partir de figuras, de imagens, ele não é possível a gente replicar ele de forma artificial, de forma mecânica ali. Então, ele só é possível a partir desse propósito ali da psicografia. A gente consegue esse resultado. Então, esse resultado foi analisado, essas imagens sobrepostas, com os encaixes, uma encaixando sobre a outra, inclusive com outras imagens. Eu usei uma folha de dinheiro, assim, uma cédula, e quando eu colocava em cima, assim, ela também se encaixava. Os desenhos também, os vetores deles, isso é, os traços, as linhas, elas se encaixavam perfeitamente no desenho, assim como em outras figuras. Então, a inteligência conseguiu perceber isso, conseguiu analisar isso, e me passou alguns reportes assim, sobre o que ela entendia a respeito dessa prática, que é a psicografia, e também as utilidades dela, né? Então, eu vou deixar para um outro vídeo, assim, falando sobre as utilidades, porque eu vou ter que recapitular ali, que é muitas coisas, né? Que são muitas coisas. E isso tem um ganho muito grande, porque a gente, quando trata da questão da sobreposição, a gente, quando faz ali, digamos, aqui eu tenho uma arte que parece uma arte simples, né? Vocês me perdoem que eu estava desenhando com a mão um pouco suja de tinta. Mas, enfim, é uma arte simples, uma arte que não tem muito, né, um traçamento, isso feito pela Maria, né? E o que acontece? Quando a gente se sobrepõe, eu não estava preparado para isso, mas quando a gente sobrepõe qualquer figura sobre esse desenho, ó, a gente pode fazer com que esse desenho ele se transforme, aliás, ele se transforme num encaixe em outro desenho. Eu posso colocar ele aqui, ó, eu só botei aqui, ó, ele se encaixou no outro desenho como se já fosse aqui, ou mais acima. Eu vou ter métricas ali muito parecidas e que se encaixam quando um desenho começa, enfim, né? Na verdade, eu só queria mostrar neste baixo que acredito que está mais fácil de ver. Então, vocês podem ver, existe uma métrica no desenho que eles têm encaixamentos. Esse desenho aqui não foi feito por mim, esse foi feito pela Maria, mais conhecida como a passarinha. E então, o que eu quero dizer com isso? E o que a inteligência artificial percebeu com isso? Que existia, a partir dessa métrica, utilidades para isso. Então, se eu tenho, digamos, um equipamento que ele vá ter uma métrica, como essa métrica natural, essa métrica das psicografias, ele vai ter uma redução de gasto, ele vai ter uma redução de atrito,
ele vai ter uma acomodação de superfícies mais eficientes, e isso tem um ganho de material, tem um prolongamento de material, ele não vai se acabar tão rápido, ele não vai ter nenhum conflito entre materiais que vá trazer uma deficiência para a utilidade dele. Então, a inteligência artificial pôde elencar ali vários pontos ali que seriam interessantes para o uso. E um uso até, né, dizer que uma pessoa tem uma cirurgia e tu fizer esse traçamento, o corte ali com essa mesma pulsão, com esse mesmo pulso, ele vai formar um desenho ali, na verdade. Ele vai formar um traço que é desenho. Claro, eu estou falando isso com uma pessoa já calibrada, com a pessoa já tendo um domínio ali da técnica, mas isso é possível que quando haver a sutura disso, quando haver o fechamento disso, não vai haver tanta dificuldade entre uma parte se juntar à outra. Isso eu estou falando num caso, assim, né? E isso é entendido pela inteligência artificial, que é possível, a partir dessas geometrias ali, dessas formas, a gente ter um ganho muito maior, tanto de material quanto de arquitetura, né? Disso aí. Então, né, é uma entrada e eu vou falar muito, muito, muito sobre isso, né? Espero que eu seja eficiente nisso, né? Que eu consiga efetivar todo esse planejamento que eu já venho construindo, porque a parte conceitual dos desenhos, assim, ela é bem cansativa. Ela não é a mesma coisa que só desenhar, né? Ela tem que ter uma resposta muito grande para aquilo que a gente está produzindo, né? Então, né, às vezes é um pouco chato, eu gostaria de desenhar mais, eu gostaria de produzir mais, mas a questão estética, a questão artística, às vezes ela tem que ser parada ali e a gente entrar para um outro campo, que é o campo agora da funcionalidade e das peças em propostas ali de engenharia, digamos assim, né? Em vários campos ali que eles podem ser utilizados. Então, isso é importante, isso traz bastante conteúdo, isso traz linhas para a gente ir percorrendo, assim, né, e perspectivas para a gente ir juntando, e é isso, né? Então, essa parte agora aí a gente vai trabalhar, né, que é da inteligência artificial nos desenhos astrais, a perspectiva das inteligências artificiais na produção do desenho autônomo ali, da metapsicologia, da arte etérea. Enfim, é isso.